Hoje o nosso assunto, não é, aqui no nosso canal, é sobre é difícil, não é, aprender toda essa sistemática, essa atuação perante os tribunais superiores. Se você é um advogado ou uma advogada que ainda se sente um pouco inseguro, sem confiança, ou se já teve uma atuação e não teve sucesso ainda, e deve estar se perguntando, pô, mas o que eu devo saber, né? O que eu devo saber para ter uma atuação de sucesso perante o STJ ou perante o STF? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, tá? E eu estou aqui aberto ao quê? As suas dúvidas, o que mais te incomoda quando você vai fazer, vai tentar levar o seu processo a um tribunal superior, quais são as suas maiores dificuldades. Essa conversa que eu quero ter aqui com você hoje, tá bom? Então fique muito à vontade para deixar a sua pergunta, para deixar a sua dúvida, né, e conversar comigo sobre isso aí, tá? Hoje no nosso canal, como vocês já sabem, né, eu sou o Mário Trigo, sou advogado e procurador do Distrito Federal, então tenho, né, o viés público também, né, e uma atuação massiva, sempre com a experiência de mais de 20 anos de atuação perante os tribunais superiores, o STJ e o STF. Já estive dentro do STJ como assessor e ao longo dos anos, né, tanto na Procuradoria como no escritório particular, nas parcerias com advogados de outros estados, com escritórios de outros estados, eu fui percebendo, né, desde lá da época do STJ, a dificuldade que muitos advogados, inclusive muitos advogados com muitos clientes, muito competentes, né, bem formados, mas que não se sentiam seguros na hora de atuar, de fazer um recurso especial, de fazer um recurso ordinário, que realmente, num primeiro momento, quando a gente vai fazer o nosso primeiro recurso especial, primeiro recurso ordinário, ou ao longo dos anos, se você começa a ter algum tipo de insucesso ali ou dificuldade de acesso aos tribunais superiores, você pode perder essa confiança, pode pensar, pô, o que acontece, onde que eu estou errando, né? Por que não está dando certo, o que eu devo mudar, o que eu devo fazer. O nosso canal existe para isso, para a gente trazer essas questões, mostrar, compartilhar o nosso conhecimento, né, meu, né, e dos demais que compõem o canal, que não estão aparecendo aqui na tela, mas que estão sempre comigo e que tem muita experiência na atuação nessa área. E a gente traz isso aqui, tenta compartilhar com você, né, o nosso colega, aqui é de colega para colega, é advogado falando com advogado, né, sobre essas dicas, esses detalhes, os óbices, qual a melhor maneira de fazer a atuação, qual a melhor maneira de vencer um determinado obstáculo, não é? Aquele obstáculo que está te incomodando, aquele obstáculo que não está deixando a tua advocacia decolar ali nos tribunais superiores. Então, essa é a nossa conversa aqui, é de colega para colega. Então, muitas vezes, a dificuldade que vocês vão me trazer aí, eu também já senti, ou às vezes até sinto, né, mas já sei um caminho, às vezes um atalho, como não errar mais ali naquele ponto. Então, essa é a nossa conversa. Então, esse caminho, né, para a advocacia de sucesso perante os tribunais superiores passa sim por esse aprendizado. Né? O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, tá bom? Gleuza, o Carlos, Ellen, Mirella. Mirella é aqui do nosso canal, tá junto com a gente. Mirella está participando diretamente aqui com a gente, né? Então, digam de onde vocês estão assistindo, qual é a tua. Quem está aí me ouvindo, por exemplo, qual é a tua maior dificuldade, qual é o teu maior medo, o obstáculo que você acha mais difícil de transpor quando você vai fazer um recurso ou vai tentar levar um processo para um tribunal superior. E aqui no nosso canal a gente sempre fala, né, do STJ e do STF. Por que que eu falo e eu me sinto à vontade de conversar com vocês sobre o STJ e o STF? Porque é onde eu faço a minha advocacia massiva, né, tanto na área pública como na área privada, no escritório particular. São os tribunais, eu trabalhei dentro do STJ, né, por quase 2 anos, assessorando o ministro, antes de ser procurador do Distrito Federal.
Não é? Então, isso é o meu dia a dia, é o dia a dia da Mirella, né, que está aí com a gente. Então, a gente vê todo dia muitos erros, não é? Muitos equívocos, e são muitas vezes erros simples de serem superados, de não serem mais cometidos. Não é? Então, não é algo assim do outro mundo, não é um conhecimento que você tem que fazer um mestrado, um doutorado, não é? Para saber fazer essa atuação, para ter uma atuação de sucesso perante o Tribunal Superior. Para quem está chegando agora, eu já avisei no começo aí, tá, pessoal, que de vez em quando tem um grito de crianças, as crianças estão todas reunidas aqui hoje. Então, se bater um barulhinho aí, não se preocupem não, tá? Eu só vou tentar não desconcentrar. Então, vão deixando suas dúvidas aí, tá? E para você, por exemplo, se você já atuou é, em Tribunal Superior, teve algum sucesso? Teve insucesso? O que foi mais difícil para você? Foi a própria elaboração do recurso ou foi trabalhar a estratégia no processo? Né? Essas são questões muito importantes que a gente tem que sopesar ao longo da nossa atuação e a maneira que a gente tem que trabalhar os nossos processos, caso a caso, não é? Visualizando e sempre mirando lá em cima, no Tribunal Superior, né, no STJ, no STF, porque ele pode ser que tenha que acabar lá. Né? Não são todos os processos que vão aos tribunais superiores, nem todos que têm aptidão jurídica ali, na abertura para irem aos tribunais superiores. Mas o que eu vejo, né, o que eu vejo muito no dia a dia, é que muitas vezes uma causa boa, uma causa que poderia ser julgada, por exemplo, pelo STJ, não é julgada porque o recurso especial, por exemplo, não foi bem elaborado, ou porque o advogado do caso não soube trabalhar o processo para preparar para um recurso especial. Ele até sabia como elaborar um bom recurso especial, mas ele não sabia a estratégia de preparação daquela questão federal para que ela ficasse apta a ser julgada pelo STJ. Estou falando aqui, por exemplo, do pré-questionamento. Então, isso é muito importante. Você que está querendo, né, ou mudar a sua trajetória quando leva um processo para o Tribunal Superior, ou pela primeira vez vai tentar, sabe da dificuldade, você tem que ter na sua mente, na sua cabeça, tem que estar sempre mirando nisso aí, tá? Pessoal aí do Facebook, quando eu olho para cima, eu estou olhando para o celular, que é por onde a gente transmite para o Face. Né? A gente transmite para o Face, Instagram e YouTube, tá? Então, pessoal, é isso. Podem trazer suas dúvidas. Eu quero que vocês conversem comigo aqui, tá? Aqui é uma conversa de colega para colega. Então, o que vocês têm que ter em mente? Né? Muitas vezes você pode se perguntar: mas, poxa, Mário, por que eu tenho que atuar num tribunal superior? Né? Por que eu preciso disso? Eu estou bem aqui onde eu estou. E aí eu vou te falar que não é essa a pergunta que você tem que fazer. Você tem que responder a outra pergunta. Por que não atuar? Por que eu tenho que parar numa segunda instância? Por que eu tenho que aceitar a derrota no processo numa segunda instância? Por que eu tenho, ou, por exemplo, entregar o meu processo para um outro colega quando chega o momento de levar esse processo para um STJ ou STF, porque eu não sei fazer esse trabalho, eu penso que não sei, ou acho que é muito complicado, penso que vai ser muito difícil aprender a atuar com segurança, não é? E aí eu prefiro entregar o processo do que ter essa dor de cabeça na mão, do que ter essa responsabilidade na mão. Já que eu sei, né, que a grande maioria dos recursos não são admitidos, não são julgados em seu mérito. E eu acho que eu não tenho capacidade, por exemplo, para isso. E não é assim, pessoal. Esse conhecimento realmente é muito prático. É muito prático. Tem muita doutrina, tem muita jurisprudência. Você tem que conhecer o processo civil. Claro, você tem que conhecer os recursos, para que serve cada recurso. Você tem que entender os tribunais superiores, como eles se estruturam, não é? Como eles se organizam, qual é a missão constitucional do STF e do STJ. Por exemplo, eu contraminutei um recurso essa semana, um recurso especial, ele era pela linha A e pela linha C. Pela linha C, ele não tinha sido conhecido também, nem pela linha A, nem pela linha C. Pela linha A, não tinha sido provido, pela linha C, não tinha sido conhecido. E por que não tinha sido conhecido? O advogado foi lá, fez o tal do cotejo analítico, né? Pegou o acórdão recorrido, pegou um acórdão paradigma,
pegou trechos do acórdão recorrido, né, relatório, fundamentação, comparou com trechos do acórdão paradigma, relatório, fundamentação, conclusão, fez até um quadro lá bonitinho, né, falou, tá tudo aqui. Só que o que ele esqueceu de fazer? Ele não levou nessa linha C, nesse capítulo do recurso especial dele, ele não levou essa divergência jurisprudencial que ele dizia existir, ele não levou a divergência jurisprudencial sobre um dispositivo de lei federal. Não havia ali naquelas duas decisões, embora aparentemente conflitantes, não havia um artigo de lei federal por trás ali em discussão. Então eram até casos que poderiam ser conflituosos, de tribunais diferentes, de estados diferentes. Mas o que acontecia ali? Ele não tinha um artigo de lei federal em discussão. Então, ele não tinha uma divergência jurisprudencial sobre a interpretação de um artigo de lei federal. Então, o recurso dele não foi conhecido. A gente já contra-minutou, já julgou o agravo interno e já perdeu. E por quê? O que acontece? Ele não entendeu aí a função do STJ. Não é? E a função do STJ, quando você tem ali os cabimentos, não é, do recurso especial no artigo 105, ali 3, da Constituição, o recurso especial ele é um recurso de fundamentação vinculada, assim como é o recurso extraordinário. Mas agora eu vou falar um pouquinho do recurso especial. Então, ele tem as hipóteses de cabimento ali, né, no permissivo constitucional, no artigo 105, inciso 3, as alíneas A, B e C. Não é? Só que o que ele não sabia? O STJ, qual é a missão do STJ? É dar o quê? Unidade de interpretação sobre o direito federal. Então, uma divergência jurisprudencial que não tem como pano de fundo a interpretação divergente sobre um dispositivo de lei federal não interessa para o STJ. Ele não vai julgar, ele não vai nem conhecer do recurso. Entenderam? Alguma dúvida aí, pessoal? Quem está assistindo? Então, o que acontece? Quando o advogado ele não entende a missão constitucional do tribunal, daquele tribunal, a missão daquele recurso, para que serve aquele recurso, ele cai nesse tipo de erro. Então ele acha que ele fez um recurso bonitinho, porque ele fez ali um quadro, né, de comparação, quadro comparativo entre o acordo paradigma e o acordo recorrido, ele acha que ali está suficiente, que ele demonstrou a divergência, só que ele se esqueceu de que essa divergência não se deu sobre um artigo de lei federal. Então, o recurso dele é inócuo, não vai nem ser conhecido. E assim, a gente vê aos centenas de milhares ao longo de um ano de trabalho. Eu vejo isso todo dia, esse tipo de erro ser cometido. Então, é um erro muito simples de ser evitado. É um erro banal, não é difícil. Então, por isso que eu digo para vocês, entender essa matéria, né, essa forma de atuação, como elaborar o recurso, para que serve o recurso, para que serve o Tribunal Superior, para que serve o STJ, para que serve o STF, cada um na sua missão, né, para que serve o meu recurso especial, o que eu tenho que atacar na decisão, como é que eu tenho que preparar o meu processo para deixar esse processo pronto, para que lá na frente, caso eu seja derrotado aqui na instância ordinária, no TRJ ou no TRF, esse processo esteja apto, pronto, né, para ser julgado pelo STJ, né, para que eu tenha mais uma chance de reverter uma decisão desfavorável. Né, o mesmo em relação ao STF, né, que tem uma missão diferente, que é a guarda da Constituição, não mais o direito federal. E o que a gente vê aí no nosso dia a dia? Os advogados confundindo isso. Né? Às vezes, por exemplo, faz um recurso especial e põe matéria constitucional no recurso especial. Né? Põe toda a matéria constitucional ali, alega violação ao artigo da Constituição. Recurso especial não serve para isso, não vai ser conhecido um recurso desse, pelo menos nessa parte. Então, isso é muito importante vocês terem em mente, né, que esse conhecimento ele não é um conhecimento intangível, né, você não vai precisar fazer um mestrado, um doutorado, basta, por exemplo, ir acompanhando o nosso canal aqui, eu trago muitas vezes questões interessantes, convidados, né, para falar desses assuntos interessantes que tocam aqui na nossa atuação no Tribunal Superior, né, e muitas vezes trago alguns pontos
né, para vocês, uma jurisprudência mais recente, uma questão nova que está surgindo, um erro que tem sido cometido demais, que eu tenho visto na semana anterior, e aí eu falo, pô, vou levar lá para a live para o pessoal não cometer esse erro. São coisas que a gente às vezes acha, não é? Pô, mas isso já é tão antigo, né? E o pessoal ainda incide no erro. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês aqui. Por exemplo, vamos pensar aqui comigo. O que é uma súmula? Né? O que é uma súmula de um tribunal? Ou melhor, um enunciado, um verbete tribunal, né? Um verbete sumular. Porque o que é uma súmula nada mais é do que ela é a representação da jurisprudência daquele tribunal sobre aquele tema que já se consolidou, né? Que já se cristalizou. E por que, que o tribunal ele se dá o trabalho de editar uma súmula? Porque já houve tantos processos que se repetiram, aqueles erros eles foram cometidos tantas e tantas vezes que ele já edita a súmula até para orientar os advogados a não cometer aquele erro e para ajudar ele na aplicação da jurisprudência, para toda hora ele não ter que ficar criando uma fundamentação ali onde que o advogado errou, né, na elaboração. Estou falando de súmulas que trazem que tratam de requisitos de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, por exemplo, e de outros recursos no âmbito interno ali dos tribunais. Então, por exemplo, você vai pensar numa súmula 7 do STJ ou na 279 do Supremo, que diz o quê? Que não se admite reexame de prova, em sede de recurso especial ou de recurso extraordinário, cada uma no seu tribunal, 7 e 279. Então, o que quer dizer essa súmula? Essas súmulas, o que elas dizem? Elas representam centenas de milhares de julgamentos que já ocorreram, em processos iguais ao que está sendo aplicada a súmula, onde o advogado trouxe o quê? Matéria de prova. Ele quis alterar as premissas fáticas que o tribunal local tinha fixado. Como, né, essa alteração como um passo, né, um degrau necessariamente que teria que ser mexido para que a reforma do acórdão recorrido seja alcançada. Né? Sem essa alteração da matéria fática não seria possível alcançar. Isso não pode ser feito em Tribunal Superior. Então, e por que não pode ser feito? Porque os recursos especial e extraordinário não têm essa função. Eles não são para isso, porque a missão desses tribunais é guardar o direito, né? O direito federal e o direito constitucional. Então, justiça no caso concreto, se o tribunal analisou corretamente ou não a prova, isso já não é problema desses tribunais. Então a gente tem que entender isso. E aí você tem que saber preparar isso lá embaixo, deixar pronta essa prova, essa premissa fática, do jeito que ela tem que ser. O que você vai ter que discutir no teu recurso aqui no Tribunal Superior é o quê? É a aplicação, né, do direito, da norma legal ou constitucional sobre aqueles fatos ali. Isso que a gente pode discutir num recurso especial e num recurso extraordinário. Nada mais que isso, tá? E muita gente comete esse equívoco até hoje. Então, se você puxar súmula 7, hoje no STJ, você vai ver decisões recentíssimas, de hoje, ontem, né, da semana passada. Né, é recorrente, todo dia tem. Né, todo dia tem. Né, então, ou tem, porque o tribunal, o advogado forçou a barra, sabia que era súmula 7 e tentou mesmo assim, ou porque muitas vezes não sabe fugir da súmula 7, não sabe trabalhar o recurso de uma forma a não atrair essa incidência, ou seja, trabalhou lá embaixo, a premissa fática é aquela, mas pô, a qualificação jurídica não está legal. A aplicação do direito está errônea. Não é? Ele interpretou errado o direito. Então isso você trabalha num tribunal superior, mas aí você tem que saber vencer outro obstáculo. Isso foi debatido lá embaixo? Foi decidido? Né? Aí é o pré-questionamento. E esses requisitos não são invenções, não são invenções dos tribunais, a denominada jurisprudência defensiva, não é nada disso. Quando o tribunal diz que ele não pode examinar em sede de recurso especial a súmula 7, é porque a lei não permite isso, o sistema processual civil não permite isso. Não é porque ele não quer julgar a prova, porque dá trabalho, não tem nada a ver. Não é algo que ele está criando, ou ele, ou o tribunal.
né? O STJ ou o STF. O mesmo em relação ao pré-questionamento, por exemplo. Né? O pré-questionamento está previsto na Constituição, todos nós aqui sabemos. Né? São as questões decididas, né? Questões decididas, tanto no inciso 5º, né? O inciso 3º, tanto do 102 quanto do 105, para cada recurso desses. A questão decidida é fundamental, ou seja, que aquela questão federal ou constitucional ela tem que ter sido decidida pelo acórdão recorrido. Adianta, por exemplo, mas a sentença tratou da questão, o tribunal foi omisso. Então não está pré-questionado, não adianta. Então, isso tudo, esses detalhezinhos, você, ao longo do tempo, você vai, né, se informando aqui com a gente, e vai pegando também, né? Aprendendo esses detalhes, como é que funciona, depois você aprende como é que funciona o pré-questionamento, como fazer, como é que é, né? Você nunca mais vai errar nisso aí. Você não vai ter mais recurso inadmitido porque não pré-questionou a matéria, né? Ou então, se você pegar um processo em que não há o pré-questionamento, você já vai falar para quem vem te contratar, você vai dizer, olha, isso aqui não tem mais como eu fazer nada, não está pré-questionado. Nosso recurso não vai ter sucesso, mas aí você já avisa o cliente o que vai acontecer, né? Porque isso também é muito importante. Olha, pessoal, eu quero saber de vocês aí, né? Da onde vocês estão, né? E deixa eu ver se eu tenho aqui, tem uma perguntinha aqui, ó, tá? Isso, podem perguntar, pessoal, eu vou aqui. Quando alega divergência, basta citar da Thelma, né? Thelma Robustelli. Vamos lá, Thelma. Você está me perguntando aqui, ó. Quando alega divergência, basta citar os trechos das decisões paradigmas ou precisa anexar na íntegra? Então é o seguinte, você tem que fazer o quê? Você pode, é bom anexar na íntegra, né? Você tem que indicar a fonte. Então, por que você tem que indicar a fonte? É a prova de que aquele acórdão existe, né? Que o acórdão paradigma existe. Porque o recorrido está no processo. Então você não precisa fazer a prova da existência do acórdão recorrido. Mas do paradigma você precisa fazer a prova da existência do acórdão paradigma. Isso é a exigência, inclusive, do regimento interno dos dois tribunais, do STJ e do STF. Tá? O que acontece? Como é que você faz essa prova? Primeiro indica a fonte. Qual a melhor fonte? É o próprio sítio do tribunal. Né? Então você vai pegar ali, você vai extrair ali o acórdão do sítio do tribunal. Você vai pegar o documento ali em PDF mesmo, tem um jeito, é muito fácil, você vai no site, você faz o download ali com ele certificado digitalmente e você vai juntar no processo. Tá? Aí você fez a prova, né? Indicou, inclusive, né, a data, o DJE, a data de publicação, a página, né? E dá todo ali o órgão julgador, tudo direitinho, a turma, né, do qual tribunal que é, não é? E aí você faz a prova e você tem que fazer o quê? Não é o que muito advogado erra aí? Muito advogado erra. Ele pega, por exemplo, né? Ele acha que ele pegando, tem muitos que param nas ementas, né? Já acha que transcrevendo ementa é suficiente para fazer o cotejo analítico. Porque tem duas coisas diferentes aí. Uma coisa é a prova da divergência, que é isso que eu estou falando, você trazer, indicar o sítio, né, o tribunal, a fonte, direitinho, o dia de publicação da JE, a página, tudo direitinho. Para o cara, quando vai consultar o julgador, se ele quiser conferir, tá lá. Né? E trazer o quê? Tira o PDF certificado digitalmente e põe a costa ao teu recurso. Você fez a prova. Cotejo analítico é coisa diferente, não é? Aí já é a própria elaboração do teu recurso, como é que você vai fazer. Aí você vai destacar os trechos, aí você tem que indicar, não é só ementa, tá, pessoal? Você vai ver a jurisprudência do STJ, está aceitando ementa em divergência notória, tá? Transcrição de ementa, mera transcrição de ementa. Mas você vai ver 1 em 1 milhão. Você vai correr esse risco? Eu jamais fiz assim, tá? Não vai correr o risco, você não vai pagar para ver. Para que você vai dar chance para o teu recurso não ser conhecido, né? A exigência legal é que você transcreva. Aí você vai ter que pegar parte dos dois relatórios e dizer, olha, o caso é o mesmo. Aí você vai chegar e vai falar, fundamentação, olha, aqui, aí é que é importante o artigo de lei. Qual é o artigo de lei que está sendo discutido? Ó, esse artigo de lei aqui,
O tribunal aqui entendeu que ele tinha esse comando, essa norma. O outro já entendeu diferente, ou seja, interpretaram de forma diferente. E por isso tiveram conclusões diferentes. Se você é o recorrente, você vai defender a conclusão do acórdão paradigma. Se você é o recorrido, você vai defender a conclusão, não é, nas contrarrazões ao recurso especial do acórdão recorrido. Né? Isso é fazer divergência. Só que divergência ainda não é só isso. Vai dizer que aonde está a violação? Aonde reside a violação? Vocês têm que entender que recurso especial, tanto pela linha A, como linha B, como pela linha C, na verdade ele é só pela linha A. É violação a dispositivo de lei federal. As linhas subsequentes, B e C, especialmente a C, que a gente está falando mais hoje aqui, o que elas tratam? Da violação de um artigo de lei. E aí você traz uma divergência jurisprudencial como um complemento. Fala, olha, tanto foi mal aplicado esse artigo, né, esse dispositivo, no meu caso aqui, ele foi tão mal aplicado que olha aqui como entende o outro tribunal de forma diferente, ó, o outro também entende de forma diferente. E é essa interpretação que é a que deve prevalecer, entendeu? E aí você tem que mostrar onde reside essa violação. E isso também lá na linha A, tá? Não é só dizer, violou o artigo tal. Por quê? Você tem que mostrar o porquê. Aonde está a violação, tá? Isso é importante. Não é só falar que violou. Isso não adianta nada. Eu vejo todo dia isso. O pessoal vem, todo mundo entra, violou o artigo 1022, porque o acórdão foi omisso. Aí você vai ver o acórdão, não tem nada de omisso. Omisso aonde? Aonde está a omissão? Qual é a omissão do tribunal? Qual foi a questão que você alegou que ele não julgou e que deveria ter julgado e que representou, de fato, uma interferência na conclusão do julgado? Isso sim você tem que fazer, entendeu? Se não fizer dessa maneira, não adianta, você vai ficar fazendo recursos inócuos, que nunca vão ter sucesso nos tribunais superiores. Tem que mostrar direitinho ali, tem que mostrar feijão com arroz mesmo, tá? Não pense que o ministro, o assessor do ministro, vão ficar procurando no processo uma violação, vão ficar procurando agulha em palheiro. Não vai. Você vai ter que entregar tudo de mão beijada ali, da melhor maneira possível. Mais clara, mais objetiva, sucinta, mas sem deixar passar nada importante. Tá? Vamos ver aqui se tem alguma outra perguntinha. Respondido aí? Respondido aí, ô Thelma? Tá? Se tiver ok para você, me dá um joinha aí. Tá bom? Se ainda tiver aí, né? Se tiver alguma outra pergunta, pessoal, eu quero saber de vocês. Quais são as suas maiores dificuldades? O que vocês pensam aí? Quais são as maiores dificuldades de vocês? Tá bom? Nesse caminho, não é? Para o STJ e tal. Doutor André, muito bom tê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigado, meu amigo. Bom tê-lo aqui. Saudações aí para você, meu amigo. Muitas saudações, tá? E é esse caminho que a gente tem que, ao longo, né, da nossa carreira e desse dia a dia, buscar essas informações, tentar sempre estar se informado. Livro, pessoal, é muito importante. Eu estudo muito, né? Sempre estudei ao longo da minha vida. Mas o livro não vai ensinar a gente tática, estratégia, né? Pô, como é que eu vou fazer uma petição? O que eu vou pegar aqui nesse processo? O que está pegando aqui? Qual é a pertinência aqui? Nesse meu caso aqui, qual é o artigo de lei que eu vou alegar como violado lá na frente? Que eu já vou ter que trazer a discussão aqui agora para pré-questionar. Não é? Isso aí, a gente tem que estar sempre ligado, conectado nisso. Por isso que a gente tem o canal para ir conversando, debatendo, né? E vendo o melhor caminho para atingir esse sucesso, né? Para ter os teus recursos admitidos, né? Para ter o mérito julgado e, quiçá, né? Ter esse recurso provido, que é o mais gostoso, que é o melhor de tudo. Quando acontece, é sensacional. Não é? E é uma coisa que é para poucos, e aí é legal. Você pensa, pô, é para poucos, mas é para muito poucos? Não, não é tão assim. Não é? Se você aprende esse caminho e começa a ter os seus recursos admitidos, você vai ver que ganhar no mérito não é tão difícil. E quem ganha processo, quem reverte processo, e quem sabe atuar em tribunal superior, gente, é igual jogador de futebol que vai para a seleção, você tem um passe mais valorizado. A tua hora trabalhada, ela vale mais, não é? Você vai ser mais bem remunerado. Não é qualquer processo
que vai para um tribunal superior. Se um cliente vem te procurar, um cliente que já tem um advogado trabalhando ali naquele processo, e ele quer que você seja contratado, é porque esse processo é importante, importa muito para ele. Às vezes só um valor sentimental, mas na maioria das vezes é uma questão financeira mesmo. É um processo importante, de valor grande. E processo de valor grande, né? Advogado que atua em processo de valor grande é mais bem remunerado. Tá? Então você tem que estar sempre ligado nisso aí. E à medida que você vai ganhando confiança e começa a ter sucesso, né, você vai começar a ser reconhecido, você vai sentir confiança para levar mais processos, para fazer mais recursos, né, para já contratar com seus clientes a previsão de levar o processo para um tribunal superior, previsão ali de horas trabalhadas, o prolabore, e isso tudo vai refletir na sua advocacia. Tá? Então, quando eu falo assim, né, que o advogado que tem sucesso na atuação perante o Tribunal Superior é aquele advogado que atuar, levar os processos aos tribunais superiores, ou atuar perante os tribunais superiores, sendo contratado já ali em cima, né, para ele isso é um caminho natural, é o dia a dia dele, ele faz isso. Não importa se você está residindo em Brasília, se o seu escritório é em Brasília. Não importa isso. Hoje você pode fazer isso de qualquer cidade. E há cidades riquíssimas no interior do Brasil, riquíssimas, muito mais ricas que Brasília, não é? Sem contar as capitais. E o que eu falo? E é nessas cidades que estão as grandes causas, são nessas cidades que tem os grandes clientes, não é? E aí você começa a trabalhar isso aí, essa captação desses grandes clientes na sua região, né, ou médios, clientes médios, né, clientes bons, você começa, né, a trabalhar de uma forma mais massiva e vai ter sucesso nessa advocacia aí. Pessoal, tem mais alguma perguntinha aí? Alguém tem mais alguma dúvida? Podem falar, gente, ó, às vezes, por exemplo, a dúvida da Thelma, tenho certeza que não era só dela. Né? A tua dúvida, às vezes, é de muitos. E não se preocupe se Manaus, legal, Thelma, você é de Manaus, bacana. Não se preocupe se você pensa que a tua dúvida é uma pergunta besta, né? A gente carrega isso desde a escola. Gente, eu vou falar mais uma vez para vocês. Quem não tem recurso admitido no Tribunal Superior, no STJ ou no STF, errou, né? Cometeu um erro bobo. Cometeu um erro bobo, tá? Se você não tiver cometido um erro bobo, o teu recurso vai ser admitido. Por isso que a gente fala aqui no canal, nos nossos cursos, a gente fala do método erro zero. Se você não erra, né, na elaboração do recurso, na preparação do processo, e aprende a identificar as tuas causas, não, essa é uma causa que eu posso levar ao Tribunal Superior, você vai ter muito sucesso. Né? Você vai ter muito sucesso nos teus recursos, nos teus processos. Você vai ter muito mais recurso admitido. E quanto mais recurso admitido tem, mais chance de ter o recurso provido. Isso é matemático. Né? E ainda vou passar para vocês uma coisa. É uma matemática que eu acho que já dá meio a meio ali, se não der mais. Tá? Porque a gente tem que lembrar também que no próprio CPC atual, de 2015, né, e tem a súmula 83 no STJ, né, que diz que se o entendimento do acordo recorrido estiver em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior, o recurso nem pode ser admitido. Né? Carolina de São José, muito legal, São José é maravilhoso, hein? Então, é isso. Então, se você supera já essa fase, né, se você já teve um recurso admitido, é porque você até superou essa questão do mérito. O tribunal entende que o seu mérito merece ser analisado. Não é um mérito que já foi decidido várias vezes e que a jurisprudência está em desacordo com a sua tese recursal. Tá? Então lembre sempre disso, essas chances aumentam muito. Tá? Tá, eu queria falar para vocês também, pessoal, olha só, quem segue os nossos canais, e aqui vai ter, eu vou participar, tô até com a questão aqui, vocês sigam os nossos canais, mas semana que vem eu vou fazer uma live muito legal, vai ser sobre pré-questionamento, vamos falar tudo de pré-questionamento aí. É uma live com a doutora Dinaíra Alves de Souza, tá? Mestre em Direito pela Unesp, advogada, presidente da Comissão de